Olá, pessoal, continuando aqui. Agora a gente vai continuar no módulo 3. Nós vamos fazer nossa aula de geografia, tá? Do capítulo 7, a gente vai falar um pouquinho sobre o relevo e os rios nas paisagens do município, tá bom? Páginas 290 a 299. Então, todo mundo aí me acompanhando. Na abertura do nosso capítulo, vocês vão observar essa imagem que está aí, né? Uma paisagem do município de Ferros, em Minas Gerais, com bastante vegetação. Então, a gente pode perceber aí que as paisagens dos municípios são compostas por variadas formas de relevo. Os rios também podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem as áreas do município. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses elementos e como eles interferem no cotidiano das pessoas, tá? Quais elementos da natureza estão sendo retratados na paisagem desta fotografia? Então, vocês podem ver aí que nós temos vegetação, rio, né? E os elementos dessa paisagem são semelhantes aos elementos naturais do município onde você mora? E quais são diferentes? Então, descreva. Vocês podem fazer essa descrição no próprio caderno de vocês, tá bom? Na página 290, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o relevo nas paisagens do município. Então, o relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre, tá? Então, quando você passa por diferentes caminhos, vocês observam que tem descidas, subidas e tem algumas diferenças na superfície. Algumas áreas podem ter maiores altitudes, como morros, e outras menores altitudes, como os vales. Então, essas e outras formas de terreno aí fazem parte da superfície do nosso planeta. Então, agora a gente vai estudar aí um pouquinho, tá? De algumas paisagens e vocês vão observar que elas apresentam diferentes formas de relevo. Então, nós temos aí a primeira imagem, algumas partes do município ocupam áreas mais íngremes. O que é íngreme? É uma área que tem um grande desnível, tá? De relevo. Então, em geral, muitas moradias que são construídas em áreas de morro, como a dessa fotografia aí, vocês podem ver, tá, que elas ficam um pouco aí mais altas, né? Já outras cidades vão ocupando áreas com relevo mais plano, como essa que está mostrado logo embaixo aí, tá? Então, essa vista que vocês têm aí é do município de Boa Vista, em Roraima. Agora vamos observar as duas imagens da página 293. As formas de relevo também tornam as paisagens rurais diferentes umas das outras. Então, na primeira, a gente tem municípios onde o relevo não é muito íngreme, né? Então, a gente pode observar as paisagens rurais como lavouras, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. Áreas com relevo mais plano facilitam o cultivo das plantas, principalmente com o uso de máquinas, tá? Como a fotografia mostra aí ao lado. Já aqui embaixo, na fotografia de baixo, em municípios com relevo mais ondulado ou mais íngreme, é necessário o uso de curvas de nível, tá? O que é curva de nível? É uma técnica que minimiza o escoamento das águas, das chuvas, sobre o solo. Geralmente, ele carrega os nutrientes e os sedimentos, né? A água da chuva. Então, para que a plantação seja realizada e o solo fique protegido, aí tem que fazer essas curvas de nível, tá? Igual vocês estão vendo aí na imagem. O relevo, gente, ele é um dos principais elementos que torna tanto as paisagens urbanas quanto as rurais diferentes umas das outras, tá? Qual das paisagens mostradas nas páginas 292 e 293 apresenta o relevo semelhante aos das paisagens do município onde você mora?
Eu vou deixar vocês analisarem, tá? E vocês vão escrever para mim aí, nesse cantinho aí, no finalzinho da página 293, tá ok? Continuando, na página 294, tem uma atividade para vocês realizarem. Ela tá muito tranquila, vocês só vão relacionar as fotografias de acordo com o que está dizendo, tá? Aí, continuando, a gente vai falar agora sobre a ação dos elementos naturais nas formas de relevo. Então, vocês vão observar essas duas imagens e vocês vão perceber que o relevo ele pode ser transformado pela ação de diferentes elementos, como o vento, a água, os animais, raízes de plantas. Na primeira, tem uma formação rochosa retratada aí, ela é do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Ela foi moldada, essa imagem aí foi moldada pela ação de forças da natureza, principalmente do vento. Então, olha que interessante. Já na segunda imagem, a gente tem um cânion aí formado no Rio São Francisco, em Capitólio, em Minas Gerais. Ele foi moldado também pela ação da força da natureza, principalmente aí pela água. Os cânions, gente, são formações rochosas compostas por extensões de paredões esculpidos pela erosão, tá? Algumas ações da natureza podem transformar o relevo rapidamente, como a ocorrência de um terremoto ou erupção de um vulcão. Nós já falamos sobre isso, né, quarto ano? Que a paisagem ela se transforma aí devido aos terremotos e devido à erupção de vulcões. Então, vocês vão lembrar aí agora dessa parte, tá? A ação do ser humano nas formas de relevo, geralmente ela é realizada para atender a necessidade das pessoas, tá? Então, nas cidades de áreas rurais, é possível encontrar exemplos de forma de relevo que foram alteradas pela ação do ser humano, como construções de represas, aterros, túneis ou estradas e atividades mais econômicas, tá? Então, nós temos aí duas imagens. A primeira, ela foi feita para atender às necessidades de locomoção. Então, o ser humano construiu aí rodovias e túneis, transformando o relevo aí dessa paisagem, tá? Já na segunda, o ser humano também modifica o relevo para desenvolver atividades econômicas, como a produção agrícola, a pecuária e a extração de minerais. Então, a gente está vendo nessa segunda imagem aí a exploração de minério de ferro na mina de Carajás, lá no Pará, tá? Então, o objetivo dessas imagens é fazer com que vocês observem, tá? Principalmente no lugar onde vocês vivem, que as transformações que o ser humano faz no relevo, muitas vezes elas acontecem para atender as necessidades das pessoas que moram lá, tá? Na página 297, nós temos um texto bem bacana e ele fala sobre os deslizamentos de terra e da ação solidária. Aí fala das casas que são construídas nas encostas dos morros, que são impróprias para viver, apresentam grandes riscos de deslizamento. Então fala da questão da solidariedade. O que você pode fazer para oferecer ajuda a essas pessoas, tá, que precisam? Então eu acho bem interessante vocês lerem esse texto, fazer leitura desse texto e responder as duas questões para mim no caderno, tá? Para a gente finalizar, a gente tem na página 298 e 299 algumas atividades relacionadas, tá? Aos textos que nós lemos aqui sobre o relevo nas paisagens. Então, tá bem tranquilo. A questão número 1, vocês vão descobrir aí, né? Formar palavras com essas sílabas e descobrir o nome de um agente transformador do relevo, qual que foi. Tá bem claro aí. Na segunda atividade, vocês vão ler aí a manchete para responder as questões da letra A, B e C, tá? Só que na C tá pedindo uma pesquisa, então vocês vão fazer essa pesquisa em casa, com a ajuda de um adulto, tá? E vão responder para mim
alguma ação humanitária realizada após um deslizamento de terra ou outro tipo de ocorrência em que as pessoas precisaram de ajuda. Então, por isso que eu falei que é importante vocês fazerem a leitura do texto da página 297, tá? Que vai até ajudar para vocês construírem aqui esse texto aqui junto com a pesquisa para fazer atividade do exercício número 2 da letra C, da página 299, tá ok? Então a gente fica por aqui, tá bom? Tchau, tchau!